Da Pajubatec, do programa IUP. A Luana é participante da delegação este ano, travesti, ativista pelos direitos humanos, articuladora e empreendedora social, desenvolvedora full stack, nascida e criada na comunidade de Ibura, que fica na região metropolitana de Recife, por isso aí essa bandeira de Pernambuco aí, né? Está há 17 anos aí atuando com empreendedorismo social, desenvolvendo tecnologias sociais na solução da falta de oportunidades e informações que a comunidade negra e LGBTQIA+, periférica sofre em acessar os diversos espaços. Ela acredita na potencialidade e na criatividade de inovação que a favela possui. Obrigada, Luana, por se juntar a nós. Bom, junto a Luana, eu vou convidar também Tiago Moraes, que está aqui com o chapéu da Agência Nacional de Proteção de Dados, também com seu próprio chapéu. O Tiago tem um Master of Law and Technology na Tilburg University, mestre em Ciências da Informação, bacharel em Direito e Engenharia de Redes. Veja só, uma pessoa que domina o direito e a tecnologia, gente. Muito bom. Encarregado da proteção de dados pessoais e coordenador de inovação e pesquisa na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, com certificações na CIPP, CIPM, CIPT e CGPO-BR. Obrigada, Thiago, por ter aceitado o convite. Vai com a gente. Também, aqui, para juntar essa galera de peso, eu convido o Walter Lipold, aqui do Sul, né, que está recebendo a gente muito bem no FIB nos próximos dias. O professor Fábio é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, editor da Proprietas, é pesquisador da FAPRJ, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal do Fluminense, e do Núcleo de Reflexos de Palmares da Universidade Federal de São Paulo. Ele também é professor do curso Uniafro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pesquisador de colonialismo digital, história da tecnologia, cybercultura, hackativismo, da obra de Frantz Fanon e da história da Argélia. Ele é membro do coletivo Fanon, é autor de Fanon e Revolução Argentina, e junto com Davidson Faxina, escreveu o livro Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana. Obrigada, professor, por estar aqui junto conosco. Pelo setor governamental e com chapéu aí do CGI, eu convido o Mozart Tenório, professor, mestre em Gestão das Comunicações pela University of Strathclyde, Reino Unido, me corrija se tiver falado errado. Pós-graduado em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra Brasil. Bacharel em Administração pela Universidade de Pernambuco, outro aí em Pernambuco, pernambucano, professor? Então a gente tem pernambucano, Atualmente é conselheiro suplente do Comitê Gestor da Internet no Brasil, assessor da presidência da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações, ex-assessor da presidência e superintendente na Ancine, e conta com 20 anos de experiência em temas relativos a telecomunicações, audiovisual e internet. Eu tenho certeza que vai ter muito a contribuir. E aí, por fim, não menos importante, eu vou convidar aqui a Lunara Santana, da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada, Luara. A Lunara, ela é cientista de dados e consultora técnica do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduanda em Ciência de Dados para a Indústria Aeronáutica pelo Programa de Especialização em Software da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Embraer. A Lunara também tem experiência nas áreas de inteligência artificial e engenharia de software, especialmente nos temas de aprendizagem de máquina, recuperação de informação, ciência de dados, métodos formais e engenharia de linguagem de programação. Orgulhosamente, travesti pernambucana. Obrigada, Lunara. Bom, eu vou mencionar também, porque eu acho importante, né, os organizadores dessa mesa aqui, eu acho que esse é um evento que é marcado pela organização juvenil. E aí eu vou chamar, mencionando a Alessandra Loá, gerente de produtos digitais, graduada em Direito pela FMG,
coordena um projeto de software aberto para agilizar o atendimento de pessoas carentes nas clínicas jurídicas e vai ser o nosso relator aí, exercendo um papel muito importante, que é documentar a nossa mesa para os próximos. Também quero deixar de mencionar a Mariana Monteiro, cientista política e especialista em direito digital, coordenadora de advocacy e pesquisa na equipe de governança de dados e economia digital do LAPIM, e também atua com relações governamentais. Cauã também, doutorando no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Maria, membro do grupo de pesquisa em Educação e Território e pesquisador sobre colonialismo digitais em áreas de assentamento de reforma agrária, para levar a internet para o campo, uma discussão muito importante para todos nós. Bom, feitas todas as apresentações, Ale, se quiser sentar aqui para ficar mais fácil fazer relatoria, vou agradecer. Eu queria fazer um convite para a plateia, antes da gente abrir aqui para a mesa. Nossa ideia aqui, né, com a pergunta principal, Opa! Olá, Felipe, ajuda a gente aí. Então, vai aproveitar depois para a gravação e melhor apagar isso que se faz. Combinado. Então, o que acontece? A gente preparou ali no QR Code uma pesquisa rápida para a plateia, então eu vou pedir, caso vocês possam, né, para poder escanear o QR Code e responder para a gente aí o que vocês preferem, R$2 ou uma inteligência artificial misteriosa. E a gente quer também ouvir a juventude, né, que está aí sentada, para entender como vocês visualizam como benefícios ou pontos aí, desafios a serem enfrentados, né, na regulamentação de IA ou não, para a nossa geração. Então, a gente vai fazer aí 3 perguntas com uma chuva de palavras e, ao final, a gente vai apresentar e vai documentar também, tá? A gente quer ouvir vocês desta forma também. A gente vai apagar o QR Code, mas aí, ao final, qualquer coisa a gente volta, vocês podem compartilhar aí. Obrigada. Bom, dando um minutinho aí para vocês escanearem. E aí, vou finalmente começar. Mandaram no grupo também, ó. Perfeito, mandaram no grupo de Telegram para todo mundo poder participar. Bom, o que a gente tem percebido até o momento, né, a expansão, eu acho que em massa das tecnologias de inteligência artificial efetivas, ela é recente, né, embora tenha se produzido há muito tempo. Então, talvez ainda seja muito cedo para falar, nossa, a IA acabou com o mercado de trabalho, a IA vai revigorar o mercado de trabalho. A gente ainda não tem pesquisas sérias o suficientes, principalmente no Brasil, para ter dados efetivos. Mas, das poucas pesquisas que são feitas aí no mercado norte-americano, a gente já tem percebido um certo impacto, principalmente em algumas carreiras de início de carreira, né, que tradicionalmente são voltadas para a juventude, de não talvez aparecimento daquela função, mas redução do salário daquela função, ou aumento da carga de trabalho, né, porque essas pessoas são deslocadas para funções que elas não exercem tradicionalmente. Em paralelo, a gente tem também o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, o PNAD, no qual ele identifica que 20% dos nossos jovens, entre 15 a 29 anos, eles não possuem oportunidade de estudo e trabalho, né? A gente tem um leque ainda no mundo, para fora do mundo digital, aí, de uma falta de oportunidades muito grande para a inclusão de jovens como um todo, e falo aqui dos adolescentes e jovens antes dos 30 anos. Bom, e aí colocando nesses 2 cenários, eu queria ouvi-los aqui com seus chapéus, ou também com o coração no sentido de experiências dentro dos seus territórios. Como vocês acreditam que os jovens eles vêm sendo conduzidos, né, para explorar a potencialidade da inteligência artificial, porque é isso que vem do nosso recorte, a ideia de que a IA pode ser, sim, uma potencialidade para jovens de um país do sul global, se bem articulada, né? Como é que nós, jovens, podemos agregar isso, agregar o domínio da tecnologia para nós como profissionais ou como seres, considerando as diversas juventudes que estão por aí. E como é que iniciativas governamentais, e por que não privadas, né, elas podem abrir mais oportunidades para a juventude diante da influência da inteligência artificial. Então, a gente vai ter 10 minutinhos para cada um, para poder colaborar um pouquinho. Eu vou começar com a Luana. Lu, você começa com a gente? Tem outro microfone aqui? Tem? Perfeito.
Lu, dada a sua experiência, né, principalmente com a Pajubatec, que busca aí, fomentar a aprendizagem da tecnologia, o domínio da tecnologia por jovens travestis, como você percebe, como você traria aí essas duas respostas ou indagações para essas duas perguntas? Maravilha. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vocês comeram, não? Querem boa tarde, mas animado. Por favor, boa tarde. Boa tarde. Aí. Antes de mais nada, eu acho que pedir licença para poder usar o dom da fala, né? O nosso povo utiliza o dom da comunicação como uma estratégia mesmo. Então, acho que sempre gosto de pedir licença antes de utilizar a minha voz, né? Que a voz comunica. E já começar assim, acho que demarcando, né? Território também. Acho que a gente tem aqui um painel bem pernambucano, sendo um pouco barrista, mas acho que é sobre isso também. Eu acho que muito para além também, duas pessoas travestis aqui, né, ocupando esse painel, não necessariamente falando sobre violência, mas falando sobre o trabalho que a gente desenvolve na área da tecnologia, né, Lunara? Então, acho que é importante pontuar isso. E aí, como a Mari falou, eu sou fundadora e diretora executiva da Pajubatec, onde a gente utiliza a tecnologia e inovação para gerar diversidade de gênero e transformação social, incluindo pessoas trans e travestis no mercado de trabalho. Eu venho lá de Recife, Pernambuco. Especificamente, eu gosto de trazer a favela, né, a periferia, que eu sou nascida e criada, que é a comunidade do Ipura. É uma periferia dita como uma das periferias mais perigosas da região metropolitana, que carrega todo esse estigma social de que é uma comunidade violenta. Ela é violenta por conta do abandono público, né? O poder público, muitas vezes, abandona, né, essa população, não cria outros mecanismos de combate à violência, mas isso não significa que dentro da periferia a gente não está desenvolvendo cultura, porque a gente está desenvolvendo cultura e outras formas de enfrentar, né, todo esse estigma que a gente carrega enquanto pessoas negras, periféricas, LGBTs. E aí, eu venho lá de Recife, de um cenário, né, que é totalmente bem complexo no que diz respeito de gerar expectativa nessas juventudes, né? E aí, eu acho que trazendo muito essa perspectiva territorial, porque eu acho que é muito importante trazer essa discussão, é que muitas vezes os jovens lá na cidade, eles e elas são encorajados a fazer formação profissional com a perspectiva de que o setor da área da tecnologia é um setor que está demandando cada vez mais de profissionais. Mas a gente precisa entender e criar várias... eu acho que esse debate é muito amplo, né, que existem várias ramificações, é uma árvore mesmo, então vou tentar passar minimamente por eles, porque a gente não pode criar uma expectativa na juventude, sobretudo na juventude negra, periférica, que a tecnologia ela está cada vez mais abrindo vagas, mas vagas para quem? Quais os níveis de senioridades que está sendo aberto? E é algo que a gente vem trabalhando cada vez mais, inclusive na Pajubá, porque a Pajubatec existe não é porque existe a demanda grande no mercado da área da tecnologia. A Pajubatec existe porque a gente precisa de mais diversidade equipada de conhecimento para poder criar soluções inovadoras e que também reflitam a nossa realidade. E aí embora a tecnologia ela também, né, vem, eu acho que o tema principal é a inteligência artificial, e ainda falando sobre isso, né, no que se diz a respeito do reconhecimento facial, a gente precisa entender as diversas demandas que carrega isso, sobretudo na área da segurança pública, porque a gente vive num contexto onde uma juventude negra, periférica, ela está sofrendo encarceramento em massa, né? Os presídios hoje é composto por jovens negros e superlotados, né? Então,
A tecnologia do reconhecimento facial, por exemplo, evidencia isso. E por que essa população está cada vez mais sendo encarcerada? Porque falta oportunidade de formação, de empregabilidade, né? E sobretudo, né, ó, colocando aqui a caixinha aqui do terceiro setor, e o que a gente vem desenvolvendo lá em Recife, sobretudo, em Pernambuco, é que a gente acredita que a tecnologia também ela pode gerar transformação social, embora ela carregue, né, diversas problemáticas. A gente desenvolveu, né, quando eu falo Pajubatec, o Pajuzap, que e ele desenvolveu de forma autônoma. Eu acho que é importante falar, né, isso. A gente desenvolveu um chatbot integrado ao WhatsApp que tem o objetivo de monitorar e receber denúncias de violações de direitos humanos para as pessoas trans e travestis. Direcionar essa pessoa trans e travesti para os serviços e equipamentos públicos do Estado, porque Pernambuco é o Estado que, em 2022, mais matou pessoas trans e travestis, mas é o Estado que também tem equipamento LGBT. Então, por que essa população não está acessando esses equipamentos, né? Isso fala sobre muita coisa, né? E aí, eu acho que um ponto que eu quero muito falar é que eu inicio minha carreira, sobretudo esse conhecimento da área da governança da internet, no programa Cidadão Digital, né? Muitas pessoas que passaram aqui durante o dia falaram isso, né? Que participaram do programa Cidadão. O programa Cidadão Digital também impactou minha vida, que é o programa da Cifernet, junto com a Meta. E esse programa foi potencializador não só no quesito do que se diz a respeito de democratizar o acesso ao conhecimento para mim, enquanto jovem, entender que o meu processo de cidadania digital é um processo contínuo, né? Eu não me torno uma cidadã digital, né? Eu vou me desenvolvendo uma cidadã digital. E a gente tem a oportunidade de ter essa formação lá no programa e de disseminar esse conhecimento com outros adolescentes, outros jovens. E muito que, para além disso, a gente também recebe premiações, né, pelo trabalho que a gente desenvolve. E aí, falando com o terceiro setor, o que as pessoas muito acham do que a gente desenvolve o que a gente faz, o que as pessoas acham que isso só faz apenas porque a gente gosta do que faz, mas a gente também precisa ser remunerado pelo nosso trabalho, né? Uma consultoria de diversidade e inclusão é um trabalho, uma consultoria de tecnologia é um trabalho, é inclusive o que a própria Pajubatec faz. E aí, eu até anotei uma frase aqui, que é assim: se não pautar a geração de renda dos jovens dentro da governança da internet, a gente não está construindo um diálogo participativo, né? Então, eu acho que os jovens precisam, sim, de ter autonomia para poder desenvolverem suas habilidades, suas competências, sobretudo dentro das suas próprias organizações, né? E aí, um outro ponto que eu fui anotando aqui, de acordo com o que foi conversado durante os outros painéis, é que a juventude está cada vez mais voltando, né? Esse ano a gente tem as eleições municipais, né? Mas a gente precisa também entender que está rolando uma onda, sempre rolou, na verdade, uma onda de desinformação, e principalmente dentro das periferias, e sobretudo dentro das igrejas, minha gente. E é uma realidade que é bem complexa, que a gente precisa ser discutida, porque isso diz a respeito de desinformação, alienação, né? A gente hoje está reconstruindo o nosso país porque o Nordeste, inclusive, salvou esse país, né? Eu acho que é importante trazer isso, né? Foi o Nordeste que, né? Isso por conta de um trabalho de base que a gente desenvolve lá na periferia do Ibura, por exemplo. Que dizer, olha, é importante tu tirar o teu título, é importante que você vote em pessoas que falem sobre suas demandas. Eu acho que, inclusive, é um papel nosso aqui, enquanto jovem da governança da internet, eu acho que trago aqui também já uma proposta, né, de a gente criar um mecanismo mesmo de
apresentar isso para as pessoas que vão se candidatar como vereadores para a prefeitura, um próprio manifesto de compromisso que eles precisam ter caso essas pessoas sejam eleitas, tenham o próprio compromisso com a governança da internet. E aí, trazendo um outro ponto que eu acho que eu anotei aqui, só um minuto para poder achar. Um outro ponto que eu queria trazer, que eu vi durante o painel, que eu fiquei pensando muito, é que a juventude foi uma fala muito específica que chegou muito para mim de uma forma bem complexa, porque, por exemplo, eu sou a primeira travesti nordestina a participar da delegação do IUF. E aí, foi algum comentário a respeito de que essa juventude ela não está sendo enxergada como estranha, mas que até hoje chegaram, por exemplo, no programa IUF, que não foram enxergados como corpo estranho. Porque aqui, por exemplo, a gente está tendo a oportunidade de ter pessoas trans, né? E a gente muito bem sabe como a gente é bem recebida nesse espaço. Mas, para poder concluir minha fala, eu acho que fica aqui, a gente deve sair daqui com um compromisso de cada vez mais criar mecanismo que possa erradicar a violência de gênero. E é isso. Obrigada. Obrigada, Lu. Eu acho que, sem que trazer alguns pontos, alguns recortes da sua fala, você falou um pouquinho de como o Pajubá está se apropriando da tecnologia construída de forma autônoma, né, para ser um apoio para vocês, ao mesmo tempo formando pessoas, mas não porque há espaço, né, pré-determinado ou dado no mercado, muito embora se fale muito desse espaço das vagas de tecnologia e fica a pergunta, vagas para quem, vagas para qual faixa etária. Houve uma convocação muito importante aí da gente ter políticas que trabalhem a geração de renda para poder, né, convocar as pessoas que a gente acredita que precisam de mais oportunidades, e uma convocação muito importante para a gente estar mais ativa aí no processo eleitoral que vamos ter no final do ano. E daí, mas não querendo comprometer o Thiago, né, o governo no final do ano fez uma convocação para a renovação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que talvez seja publicada em maio, segundo previsão, né? A gente está tendo um movimento, a gente teve um novo projeto apresentado para regulamentação da inteligência artificial, com uma atuação, não neste projeto, mas em todo o ecossistema ativo da NPD. E aí, pensando em todo esse ecossistema, né, no papel político do governo, como você tem percebido aí que o governo tem dialogado com a interseção da juventude, considerando a influência dessas tecnologias? Dessas tecnologias, não, da inteligência artificial como tecnologia emergente. Bem, obrigado. Tá, né? Bem, em primeiro lugar, obrigado. Queria agradecer mais uma vez o convite aí das Marianas, da Alessandra, toda a equipe aí do IU que está organizando esses painéis super legais hoje. Também queria aproveitar e já começar com um disclaimer. É difícil e desafiador fazer uma fala legal depois que a gente vê uma fala como a da Luana, que traz a experiência do concreto. E a gente tem muito esse desafio enquanto gestor público, que trabalha na instituição pública, que por mais que a política pública ela está um passo mais próximo, né, da função social, a gente ainda está ali muitas vezes naquele espaço de gestão e visão. E nem sempre a gente está, de fato, vendo a concretude daquilo que está sendo projetado. O que dá até uma reflexão assim, se o que está sendo feito está, de fato, engajando e gerando resultado, né? Está gerando impacto. Então, eu faço esse disclaimer porque muito da discussão, quando a gente começa a vir para uma linha da política, das políticas públicas, elas têm esse desafio hoje que eu acho que primeiro, gerar mais sinergia entre o que está sendo desenvolvido. Às vezes a gente vê várias propostas que são bem intencionadas, mas que no momento de você fechar o papel e você colocar na prática, você vê, né, o desafio disso realmente acontecer, até porque interesses políticos de questão, questões de recursos também, né, entram, e aí você começa a ver, às vezes, o despreparo de fazer um desenho, como, por exemplo, da Ibia, e tirar ela do papel. Não à toa, a Ibia, né, desde a sua produção,
E aí eu participei do processo da primeira versão da DBIA, que inclusive é bastante criticada quando foi publicada, porque ela foi publicada incompleta, né, sem metas, sem indicadores. Como que você vai poder analisar o impacto, seja efetividade, né, ou enfim, qualquer outra métrica, se você não tem esses aparatos para poder, né, depois testar o instrumento. Então, acaba que a gente está nesse processo, inclusive, de revisão, né, da EBIA, o governo federal está passando por isso. E aí, para trazer, né, para o recorte específico dessa discussão, da provocação do painel, a EBIA, em si, ela tem seus eixos, né, transversais e os eixos verticais. Nos eixos verticais existem algumas preocupações voltadas para o mercado de trabalho, voltado para a educação. Mas hoje, na versão atual, né, antes da revisão, a gente não vê, por exemplo, um recorte no destaque de ações voltadas para o jovem. Então, é um primeiro ponto que chama a atenção. E aí, né, enfim, não é a NPD que está conduzindo e também não tem um limite do que eu posso falar do processo de revisão, como ele tem sido feito, que eu tenho acompanhado, do pessoal do MCTI, que eu acho que tem feito um trabalho bacana nesse sentido. Eles fizeram rodas, né, com representantes de vários setores, e aí tiveram rodadas com a sociedade civil, mas eu não sei em que medida esse debate com a sociedade civil trouxe mais claro essa pauta. E não que eu acho que tem que ser a sociedade civil a trazer esse tipo de reflexão, né? Então, é algo que a gente também tem que pensar, enquanto gestor público e ator do governo, quando a gente traz essas provocações. O que eu também consigo trazer nesse momento, e falando sobre essa preparação, né, dos jovens para entenderem mais, estarem mais engajados nesse espaço, são algumas políticas públicas que eu conheço do MEC, né? E aí eu vou falar, assim, são políticas bem-vindas, mas também que eu acho que eles ainda têm muito a evoluir. E aí eu vou falar rapidamente, né, delas, talvez vocês conheçam algumas, que são escolas conectadas, né? O Escolas Conectadas, ele é um programa público muito voltado para a questão de inclusão digital. E hoje, com essa nova roupagem, né, que tem sido muito trazida da conectividade significativa, eu não sou especialista aqui, o Mozart, eu acho que ele tem mais condições até de falar sobre a conectividade significativa, mas, assim, numa até rápida pesquisa, o conceito que é trazido, né, sobre conectividade significativa é sobre os parâmetros mínimos que vai permitir ao cidadão ter uma experiência online segura, satisfatória, enriquecedora e produtiva a um custo acessível. Não sei se essa é a melhor definição, mas é uma definição que traz uma perspectiva que, para mim, é só um passo do que, de fato, a gente precisa ter quando a gente vai refletir sobre conectividade significativa. E aí o programa Redes Conectadas tem muito esse enfoque, né, de aumentar a universalização da conectividade em ambientes de ensino, aumentar a equidade das oportunidades de acesso, que eu acho que, assim, se for para ser implementada para alcançar esse objetivo, acho que tem que ter preocupações como a que a Luana trouxe aqui. Mas também, e aí esse é um elemento importante, que eu acho que precisa ser destacado nessa reflexão, que é da aprendizagem digital, né, o letramento digital. Acho que não adianta nada a gente ter uma infraestrutura de acesso mais equânime, que alcança os outros com uma qualidade de acesso, mas também você não ter a preparação, né, dessas pessoas que estão agora nascendo, crescendo nesse mundo digital, né? E, nesse sentido, ainda é algo a ser visto como, de fato, né, esse programa vai evoluir. Ele é um programa novo, recente, então a gente, né, o decreto foi aprovado no fim do ano passado, em 2023, então a gente está agora vivendo e vai vivenciar o que vai ser a evolução dessa iniciativa. E uma outra que eu acho que casa bem, e aí é só para eu ter um controle do meu tempo, cadê a colinha do tempo? Também uma outra iniciativa que o MEC teve de atualização da BNCC, Base Nacional Curricular, para trazer disciplinas de computação. O que, a princípio, parece algo muito positivo. E, assim, de fato, Mas, quando eu fui abrir para dar uma rápida olhada, né, como, por exemplo, temas que estão mais próximos do meu dia a dia, como a proteção de dados ou a inteligência artificial, a gente começa a ver aqui alguns detalhes que precisariam de um aprimoramento. Porque, por exemplo, a proteção de dados ela aparece quase todo o tempo associada com o conceito de segurança. Embora a proteção de dados e a segurança da informação, a segurança digital, andem lado a lado, eles são conceitos diferentes.
produção de dados ela emana de um direito fundamental que ele, na verdade, vai depois perpassando para vários outros direitos, como a questão da não discriminação, como, enfim, a questão da liberdade de expressão. Então, a produção de dados é muito um direito basilar. E a segurança digital, na verdade, é um aparato técnico para garantir isso. Então, você não pode simplesmente transformar um direito fundamental, um direito humano, num conceito técnico. Isso, na prática, é muito... não só desafiador, ela é limitada, né, essa visão. Então, o fato de o programa trazer o conceito de produção de dados sempre associado a isso, para mim, me chama um alerta. E um outro, eu só vi uma, né, assim, fazendo um Ctrl+F mesmo, só vi uma menção à palavra inteligência artificial, né? E aí o objetivo da habilidade a ser desenvolvida aqui seria conhecer os fundamentos da IA, comparando-a com a inteligência humana, analisando suas potencialidades, riscos e limites. E assim, ok, interessante, mas assim, primeiro que existe um mundo aqui, uma caixa de Pandora, que foi resumida numa única habilidade de um programa enorme. E aí vem a pergunta, assim, como né, os profissionais de ensino estão preparados a engajar, né, os jovens hoje para poder, de fato, absorver o que tudo isso significaria. E aí, por isso, eu vou fazer, né, nesses últimos minutos de fala, um pouco do que eu sinto falta hoje. Eu estava até conversando um pouco com o Modest logo antes, que hoje eu sinto falta de mecanismos mais flexíveis e ágeis para que o governo possa desenvolver melhor parcerias e engajamento com as entidades não governamentais, que eu acho que elas estão mais próximas do dia a dia, né? Como é o caso aqui do Pajubatec. Mas dá para mencionar várias outras iniciativas que eu já acompanhei mais no nível individual e que, inclusive, estão acontecendo aqui no FIB, em outros espaços. Né? Um deles é o Programa Cidadão Digital da SaferNet. Inclusive, vai ter um painel agora, que o meu amigo Yuri vai estar apresentando sobre esse programa, então eu já convido todo mundo depois para acompanhar. Vai falar um pouco dessa experiência, né, do Programa Cidadão Digital, que tem muito a ver com isso, sobre a questão de trazer, né, a juventude. Aí eles têm toda uma preocupação de regionalidade, tentam trazer elementos de diversidade para a preparação, né, da formação de cidadãos digitais. O Instituto Talana também é um instituto que, assim, a NPD tem trabalhado muito com o esforço deles de trazer mais essa preocupação da proteção de dados na proteção de direitos de crianças e adolescentes. Mas, para além dessas organizações mais conhecidas, eu acho que tem várias outras iniciativas que, às vezes, a gente simplesmente não parece se preocupar, né, ou saber que existe. Eu falo, por exemplo, das criptos, né, as criptos bailes, funks, raves que acontecem, que são eventos disruptivos, são espaços, né, divergentes nesse sentido, mas que, na verdade, eles são muito importantes para justamente ouvir a voz de comunidades, de grupos que a gente não alcança. Teve um evento super legal lá na região periférica do DF, que era na Ceilândia, onde eu conheci o seu colega coautor, né, o Davidson Faustino. Foi uma apresentação super legal, mas foi um dia que eu fui a nível cidadão, né, no fim de semana, e assim, é um programa super legal. A gente conseguiu ouvir a visão e a preocupação de pessoas, né, jovens que são, né, de uma comunidade periférica, pessoas negras que estão passando por essa visão da tecnologia sempre como tratando elas como um objeto, e não eles como operadores da tecnologia. E essas reflexões acontecem nesses espaços. Outras iniciativas, como uma que tem em Pernambuco, o Hack and Play, que é uma iniciativa voltada para um público de startups, inovadores, e eu acho que falta gente de governo lá. Então, assim, eu poderia trazer aqui outros exemplos, mas meu tempo acabou. Então, isso é só para trazer um pouco dessa aspiração, assim, que eu acho que seria muito positivo se daqui a 10 anos, 20 anos, a gente pudesse ver formas mais dinâmicas do governo poder estar interagindo e trazendo, de fato, essa preocupação mais holística, né, sobre o engajamento jovem com as novas tecnologias. Perfeito, Thiago. Muito obrigada. Primeiro, obrigada por ter briefado aí o EBIA, né, trazendo essas novidades, compartilhado um pouquinho, de forma mais aprofundada, as iniciativas do MEC. Eu acho muito bacana você falar dessas formas mais dinâmicas de parceria do governo com outras organizações, porque a gente tem parcerias hoje, né, com as paraestatais, uma herança da década de 80, da década de 90, muito forte, com cursos técnicos e profissionalizantes. E aí, fazendo uma deixa aí com o Walter, mas não fique presa a ela, né? Deixa a ela, Walter. Eu lembro de... eu
cresci na periferia de Belo Horizonte, e é muito comum na periferia a oferta de diversos cursos profissionalizantes, como, por exemplo, educação digital. E aí eles vão te ensinar a fazer um PowerPoint por um curso que custa quase um salário mínimo, e aí aquela mãe, aquele pai, querendo que aquele filho super tenha oportunidades, vai se sacrificar, mas efetivamente ele não vai se formar de forma qualitosa, né? Acho que, felizmente, meus pais, eles sempre tiveram uma boa leitura do mundo e aí não caíam nessas, mas a minha família cai, outras pessoas caem. E daí que a gente não precisa, e aí cruzando aqui, né, a gente precisa de parcerias dinâmicas e com qualidade e responsabilidade para que a gente tenha uma formação da juventude de forma emancipatória. E na emancipação eu vou trazer aqui para você, porque eu acho que falar de colonialismo digital é falar de emancipação. Fala da emancipação tanto para a juventude urbana quanto a juventude rural, que também é um recorte do seu trabalho. E eu queria, então, ouvi-lo sobre isso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi bem difícil chegar aqui, né? Tive que pegar 3 ônibus e um avião para vir de Porto Alegre. Minha cidade foi devastada por um apocalipse neoliberal. E estou aqui sobrevivente, refugiado climático, cyberpunk. Obrigado. Estamos aqui, tá? Falar um pouco de IA generativa e juventude, e a questão do colonialismo digital. Claro que o tempo aqui é curto, mas é possível trazer alguns conceitos. Nós estamos no momento que agora foi lançado o ChatGPT 4 Omni, 4O, para quem paga os $20 por mês. Né? E eu, Davidson, meu amigo, meu parceiro, meu camarada e o autor do livro, está aqui, depois quem quiser, eu tenho alguns comigo, para aprofundar essas questões. Nós fizemos algumas experiências, não só com o ChatGPT no nível do texto, mas também com imagens. E aí até depois convido vocês a lerem nossos 2 textos, um sobre o Fanon, que é o pensador que nós utilizamos, que foi gerado pela IA, o Fanon branco. Várias vezes a gente tentou treinar a IA e não foi possível o Fanon negro. E também o outro texto nosso é sobre o deepfake da Elis Regina na propaganda da Volkswagen, um texto bem polêmico, né? Então eu convido vocês a lerem no blog da Boitempo. Bom, IA é um nome marqueteiro. Na verdade, essa tecnologia deveria ser chamada pelo nome correto, Machine Learning, aprendizado de máquina. E como funciona uma IA proprietária? Primeiro, a gente tem que começar a dividir as coisas, a separar. Uma IA proprietária, ela é uma máquina de raspagem, onde tu tem uma produção de conhecimento coletivo da humanidade que é apropriado de modo privado por uma empresa, uma corporação, como a OpenAI, por exemplo. Então, a raspagem, né, da criação dos datasets, dos LLMs, ela acontece através desse processo. Então, um problema, há uma camada da crítica à IA, a própria tecnologia em si, que haveria uma espécie de captura do processo cognitivo, uma mudança cognitiva que a gente está vendo acontecer isso na juventude, na infância, mas há também uma crítica ao modelo de negócios, porque é um modelo que é um modelo extremamente predatório, que é um modelo treinado, por exemplo, o Midjourney, né? É um modelo treinado em arte roubada. Agora nós tivemos a greve dos artistas, né, em Hollywood, dos atores e atrizes. Nós tivemos também a criação do Nightshade e o Glaze, que são, eles chamam de data poison, né, envenenar os dados para enganar as IAs não roubadas. Porque a IA ela não rouba só o conteúdo, a raspagem. A IA ela se apropria de artigos Creative Commons, ela se apropria de domínio público. A maior fonte da IA é a Wikipédia. Então, quer dizer, o que acontece é a velha contradição entre produção coletiva e apropriação privada. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Hoje os jovens não usam mais motor de busca, não existe essa coisa de dar um Google. Eu sou da época do Alta Vista, tá? Eu sou do Mirk, eu sou do Napster, então eu sou do Amigos do 138, eu era freaker antes de ser metido a hacker, mas enfim, eu gostava de telefonia, até hoje gosto muito. A minha filha tem 13 anos, eu falo da minha experiência, não só teórica de pesquisa, mas eu sou professor há 23 anos, em sala de aula, de periferia, Porto Alegre, e eu tenho uma filha adolescente, então o que eu falo aqui junta essas questões, né? Ela usa o ChatGPT para tudo, para pesquisa, e o uso que ela faz, que em geral os alunos fazem, os estudantes fazem, os jovens fazem, é um uso mais uma máquina de plágio do que algo efetivamente potencial, que essa ferramenta tem potencialidade. Eu, por exemplo, eu estudo História da Tecnologia Medieval, uma coisa que eu estudo bastante, gosto. E robótica medieval, enfim, coisas que ninguém fala, eu me interesso bastante.
Então, o que acontece? Eu vou lá e faço tabelas com os grandes nomes, né, que são ocultados, também é um outro ponto importante. Por exemplo, né, algoritmo vem do nome muçulmano, islâmico, Al-Hawarizmi, um pensador, né, que ninguém fala sobre isso. Al-Jazari, o pai da robótica. Então, essas questões todas, elas acabaram fazendo um uso, né, como professor de história, como pesquisador da ferramenta, no caso do ChatGPT. E o potencial é incrível. Agora, o grande problema é esse. Se você não paga os $20 por mês, você mais trabalha para a OpenAI do que a OpenAI trabalha para você. Porque você está dando feedback. Wiener, cibernética, está dando feedback o tempo inteiro, joinha, gostei, não gostei, você está trabalhando. E é isso que acontece com a fabricalização da cidade, que é um termo que a gente coloca aqui. Nós somos chamados a trabalhar de graça para as plataformas, para as big techs. As crianças são chamadas a trabalhar de graça. Por exemplo, quando você vai lá e monta um castelo no Minecraft ou no Roblox, cria um jogo novo para outras crianças jogarem, isso é trabalho também. Fora toda a captura de dados. Aí nós nomeamos isso de acumulação primitiva de dados. O conceito de colonialismo digital não fomos nós que criamos. Já existia. Estava aqui o nosso querido amigo e colega Avelino também, que trabalha nessa perspectiva. Mas nós que trouxemos essa perspectiva de uma acumulação primitiva de dados, onde a juventude e a infância é esfolada viva por dados. Dentro de um modelo de negócio, onde com Big Data, com microtargeting e entrega de anúncios segmentados, através de psicoperfis montados pelas Big Techs, você tem a infância, a cognitividade, a criatividade, a inventividade da criança e do jovem capturadas com um software proprietário. Então esse é um ponto muito complicado. E o Fanon nos ensinou. Capitalismo, colonialismo e racismo são inseparáveis. Não há como separar um do outro. Por que a gente nomeou esse processo violento de uma terra sem lei, que fere a nossa soberania digital no Brasil? As Big Techs fazem o que querem. Os caras capturam dados, biodados, metadados. Esses dados são todos processados em data centers do norte global, principalmente nos Estados Unidos. Nossa saúde, durante a pandemia, nossas redes de ensino federal, públicas, foram entregues à Meta, foram entregues à Alphabet, Google Classroom. Todos esses dados, metadados, estão lá. Então, a infância e a juventude hoje tem a questão do letramento, né, digital, que é importantíssima. Tem a questão da regulamentação, que é imprescindível e urgente, porque a emulação primitiva, esse nome que nós trouxemos, foi quando o capitalismo surgiu. Colonialismo, escravismo colonial, saque de metais, e continua acontecendo isso. Aí eu trago a questão das juventudes indígena, campesina, que a juventude indígena, no momento, por exemplo, nesse processo de genocídio da população do povo Yanomami, tu tem o roubo de ouro, e esse ouro está sofrendo auditorias que lavam a origem desse ouro, pela Chimete, por exemplo, na Itália, e esse ouro vai para Big Techs. Agora há pouco teve um escândalo do ouro no meio do carvão. Né? Então, aquelas práticas coloniais usuais, históricas, de exploração do trabalho, de trabalho análogo à escravidão, continuam. Continuam no Congo, com o cobalto, com o coltan, columbita e tantalita, e essa juventude está lá trabalhando. Continuam com o genocídio Yanomami, com a extração de ouro, continuam com o golpe na Bolívia, que o próprio Elon Musk falou, eu dou golpe, nós damos golpe em quem nós quisermos, lidem com isso. Né? Continua quando a gente descobre que o Starlink, para ligar a Amazônia, estava na mão dos garimpeiros, do garimpo ilegal. Então, essas questões todas são muito importantes, sabe, dessa crítica. Né? Agora tem uma outra questão, a precarização da juventude. Porque, por um lado, nós temos esse discurso da ideologia californiana, que é o que Barbara Cameron fala. O discurso que Instituto Lemans da vida estão botando goela abaixo nas escolas, da pejotização, do empreendedorismo, né, que, na verdade, traz também uma questão de precarização. Né? É violento isso, é muito violento. E é o que acontece, não só a precarização para o entregador de aplicativo, para o jovem que é click worker, que nunca vai saber o que é uma carteira assinada, que trabalha para 14 empresas num dia só e nem lembra para quem trabalhou de manhã, totalmente precarizado, mas também uma precarização no controle dos conteúdos das plataformas. Porque os caras ganham dinheiro com golpe, pirâmide de Pix, crimes de ódio, neonazismo. E eu tenho denunciado assim, sistematicamente para as plataformas e não dá em nada, porque dá muito dinheiro. Tá bom? O que acontece é o seguinte, a Sama é uma empresa terceirizada que atuou para a OpenAI, no escândalo, depois a gente ficou sabendo, dos trabalhadores do Quênia. Esses caras, eles trabalham discernindo conteúdo violento, mutilação, automutilação, violência com animais,
todo tipo de violência na internet. Não precisa ir para a Deep Web, para o Tor, para ver esse tipo de coisa. Fica na Surface para ver muita coisa. E aí o que acontece? Eles terceirizaram isso. E a terceirização, você sabe que significa o quê? Precarização. Estavam pagando $2 por hora para os caras ficarem 10 horas por dia discernindo pornografia ilegal, mutilação. Tu imagina o dano psicológico. Então, o controle desses conteúdos de alta periculosidade, para que os jovens são expostos, uma verdadeira forteanização da juventude que ocorre hoje, com as big techs lucrando com isso, né? O que acontece? Os caras, quem controla isso disseram que era uma IA. Na verdade, são trabalhadores precarizados do Quênia, são trabalhadores do Paquistão, são trabalhadores brasileiros. Então, trabalho imaterial até que ponto, né? A juventude, ela precisa aprender com exemplos que agora nós temos, felizmente, para acabar minha fala aqui, e para depois as perguntas, para o debate, a gente poder aprofundar. Nós temos o núcleo do MTST, de tecnologia, que é uma experiência incrível. Nós temos os clubes hackers, um salve aí para o Mate Hackers, que foi atingido pela enchente na Porto Alegre, salve Calango, Dumont, pessoal lá de Salvador, um grande salve para Cá Menezes, lá no Raul Hacker Club. Esses clubes hackers têm um exemplo muito interessante, porque ali tu tem uma descolonização da tecnologia. E por isso que nós defendemos no livro a formação de perilabs, laboratórios de periferia, onde o jovem não é só colocado como aquela coisa, né, da separação do Homo faber e do Homo sapiens, né? O colonizado, diz Fanon, diz Memmi, tem que aprender só o básico. A formação crítica, a formação humanística, aí já é para a burguesia, para a classe rica, né? Nós defendemos uma descolonização da tecnologia, assim como Fanon analisou na época da Argélia, da Revolução Argelina. Nós defendemos a pedagogia hacker, não essa pedagogia hacker capturada pela pedagogia corporativa, esvaziada do conteúdo revolucionário hacker. O hacker não é aquele carinha de capuz sozinho no computador, é o coletivismo, a produção coletiva. Isso para nós é importante. Assim como também a autodefesa digital dessas organizações. Então, são muitas juventudes, são muitas infâncias, perpassadas por questões de gênero, questões de raça, de classe. Está aqui, ó, acabei de encontrar o Tarcísio. Tarcísio Silva, um dos grandes pensadores brasileiros, está aqui presente, com o seu estudo sobre racismo algorítmico, né? A questão dos motores de busca racializados, dos filtros de rosto. Tem muito mais coisa para falar, mas eu queria ficar nesse ponto. O colonialismo digital, ele abrange captura de dados, abrange trabalho análogo à escravidão, extração de minérios, porque software precisa de hardware. Para fazer hardware e software precisa de trabalho humano. Então, nosso ponto é esse. Nosso ponto é uma crítica a essa captura da criatividade, captura da cognitividade, captura da inventividade do jovem, que é colocada dentro de um software proprietário. Obrigado. Muito obrigado. Walter, ficou difícil agora sintetizar tantos pontos críticos. Eu acredito, acho que só para poder trazer um pouquinho, né, para o espaço para o Mozart, não vou nem sintetizar, Mozart, por conta do tempo, desses 20 anos de experiência né, na telecomunicação, na internet. Acho que trazendo um pouquinho também dos pontos finais ali da fala do Walter, né, de que software, hardware, ou melhor, a internet também é infraestrutura, a internet também se faz de humanos. Como você entende que a IA tem impactado a juventude, ou vai impactar, como é que a juventude pode ter mais espaço? Acho que estando com perspectiva até a transformação do espaço social nesses últimos 20 anos, né? Eu acho que você acompanhou de perto isso aí. O que você pode trazer para a gente nessa perspectiva, desse recorte? Boa tarde, Mariana. Alô? Alô? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado. É um prazer estar aqui. Como você comentou, assim, eu acho que é um esclarecimento e, ao mesmo tempo, um pedido de desculpa, de certa maneira, porque são mais ou menos 20 anos de experiência, mas em internet, telecomunicações, comunicações, audiovisual, política, estratégia, etc. Eu não sou um especialista em IA. Mas, assim, quem é, né? Especialista em IA? Acabou de chegar no último FIB, a gente nem falava de IA. É tudo para ontem, está tudo acontecendo. Então, assim, eu vou tentar dar a minha contribuição dentro dos dois chapéus que eu tenho, mas até sem chapéu, talvez eu consiga contribuir ainda mais. Eu sou assessor do presidente da Anatel, já estou na Anatel desde 2005, trabalhava com Telecom antes também.
quer dizer, passei no concurso em 2005, mas saí para fazer outras coisas durante esse tempo. E a Anatel tem uma interseção com o IA, só para deixar claro que a gente tem uma tomada de subsídios aberta, que é a IA para conectividade. A IA é uma, como o Walter bem comentou, é uma tecnologia, é um software, a gente fica tentando colocar em caixinha, mas é muito difícil, né? Tá tudo interligado. E ela permeia a sociedade como um todo, né? Nem somente o nosso universo de tecnologia, a sociedade como um todo, e obviamente as telecomunicações, as comunicações e a conectividade, e a Anatel participa desse esforço nessa capacidade atual. Tem também, só para tirar um pouco o boi da sala, a Anatel é candidata a ser um dos reguladores de IA no futuro. Mas isso são somente conversas, enfim, o parlamento está debatendo isso atualmente, a gente não sabe bem o que vai dar, e é nessa capacidade que eu, enquanto Anatel, participo desse tema atualmente. De outro lado, eu sou, pela Anatel, pela vaga da Anatel, conselheiro suplente do CGI, do Comitê Gestor da Internet, e lá eu faço parte do GT de IA, é um assunto que interessa muito ao Comitê Gestor. No ponto que a IA é uma tecnologia muito ligada à internet, de maneira geral. Então, a gente debate, a gente tem um interesse muito especial, tanto é que existe um GT específico para isso. E eu participo ativamente desse tema, posso tentar contribuir também um pouco nesse sentido. Mas aí, quando eu tiro esses dois chapéus, e a gente pensa na gente como indivíduo social, incluído nesse turbilhão atual que a gente está vivendo, essa revolução digital, e a IA é o mais recente dos grandes hypes, né? A gente não falava de IA no último FIB, mas nos últimos FIBs e nos últimos encontros, nos últimos eventos, nas últimas publicações de livros, etc., a gente falou de vários outros hypes que surgiram. Alguns não estão mais por aqui, não são mais relevantes, outros se mantêm de alguma maneira, e IA é o último deles. A gente já vai ver o que vai acontecer, né? Vamos ver até onde ele vai. A gente já teve NFT, teve tempo que a gente só falava de NFT, cadê? Ninguém mais nem lembra que isso existe. Metaverso, uma das maiores empresas mudou de nome por causa disso e a gente esqueceu que esse negócio existe. 5G mesmo, para falar de telecom, assim, que era o hype do 5G e da internet das coisas, e cadê? Né? A gente meio que finge que esqueceu, né? Mas eles estão lá dando uma lição para a gente, estão dizendo alguma coisa para a gente, que olha, a revolução está aí, uma revolução tecnológica, ela acontece de maneira geral, mas respira um pouco para entender qual é o papel de cada uma dessas coisas e tenha menos agonia de enfrentar as coisas, né? Eu acho que a IA, quando você pensa em toda a cadeia, assim, começando com a produção de chips, e a gente não está preparado, enquanto humanidade, para prover o número de chips que a IA precisa para funcionar da maneira que a gente imagina que ela vai funcionar. Não estamos e não sabemos como vamos estar. Não tem solução para isso ainda. Depois você tem o problema do consumo de energia. A gente não está preparado enquanto humanidade e não sabemos como vamos resolver nos próximos anos. E, finalmente, tem o impacto ambiental, consumo de água, etc., que é uma coisa, o Rio Grande do Sul nos deu esse exemplo agora recentemente, só para a gente ter um tapa na cara sobre isso, que a gente não pode esquecer e não pode relevar. E a gente precisa endereçar essas questões, porque a IA vai ser um grande ofensor desse tipo de coisa, se ela vingar da maneira que ela se propõe. Então, assim, se um dia a gente conseguir superar tudo isso, talvez a IA seja uma realidade nos próximos, vamos botar aí, 5 anos. Então, a gente precisa enfrentar isso com um pouquinho de calma, de entender o que aconteceu no passado, de entender que sempre a tecnologia ela é eterna, onipresente o tempo todo, sempre estão vindo novas ondas, e essas ondas elas desempregam geralmente os pontos mais vulneráveis à tecnologia e à novidade, que são os menos preparados do ponto de vista de experiência, são os jovens, e os mais no fim da linha também, que são os mais idosos. Esses dois sempre são os mais ameaçados. Mas também, infelizmente, para os idosos, eles não têm o outro lado da moeda, que é a oportunidade. Os jovens, eles têm uma grande oportunidade, porque eles estão em tempo de conseguir entender isso tudo e participar. E aí existem vários segmentos de jovem, né? De que jovem a gente está falando, né? Tem vários segmentos.
a gente aqui teve um exemplo, a Luana comentou muito bem. E aqui no FIB a gente está lidando com os jovens que entendem de tecnologia. Esses são os jovens mais capazes de se beneficiar dessa nova onda que está vindo. Então, assim, de maneira geral, como mensagem geral, o que eu quero dizer é: entendam a ameaça, sem grande agonia, sem também se precipitar e se desesperar, mas também entendam a oportunidade. E vocês são o grupo com a maior capacidade de aproveitar essa oportunidade. E lidar com as ameaças também, com os pontos negativos que todas essas tecnologias e todas essas revoluções trazem, bem e mal, na mesma moeda. São dois lados da mesma moeda. Eu acho que você comentou muito bem aquela parte de usar, né? Você usa bastante o machine learning, o LLM, a IA, e eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é usar a IA para entender ela, entender como é que a gente treina ela, como é que a gente quebra ela, quais são as fraquezas, quais são as fortalezas, e conseguir, a partir do ponto de vista de um usuário sênior, que a gente consegue rapidamente, vocês conseguem rapidamente ser, eu talvez não consiga, mas vocês eu acho que conseguem, se tornar o usuário sênior muito rapidamente dela, começar a resolver alguns problemas que ela já traz embutido. E aí vocês vão ter oportunidade de emprego. Sem dúvida, algumas pessoas vão perder a oportunidade de emprego, outras vão ganhar. Infelizmente, é assim que o mundo funciona. E tanto quanto a gente puder, enquanto brasileiros, inclusive, enquanto periféricos, enquanto país periférico, se posicionar e participar desse desenvolvimento, tão melhor para o Brasil, né? Bem, enfim, eu acho que essa é a principal mensagem assim, que eu queria. Eu não quero me alongar, porque eu acho que as perguntas vão ser ainda mais interessantes do que qualquer coisa que a gente possa dizer aqui. Então, de maneira geral, a mensagem que eu queria deixar é assim, a gente enfrentar esse momento com um pouco menos de tensão, de agonia, e tentar aproveitar a oportunidade, inclusive como país. A estratégia brasileira de inteligência artificial, acho que precisa contemplar isso. A gente não pode fazer regulamentações, leis, regulamentos para se proteger somente do que o mundo mais desenvolvido, né, desse ponto de vista tecnológico, vai chegar para a gente com a oportunidade de exploração do mercado, que é essa lógica que eles têm em relação a gente. A gente não precisa ser um mercado explorado e se proteger da IA. A gente precisa participar da IA. E aí talvez a gente tenha a oportunidade de fazê-la de maneira mais justa, propor ela de maneira mais justa, que é uma coisa que hoje a gente não está, a gente nem lembra de se colocar nessa posição. E eu acho que se a gente conseguir se colocar aí dentro do nosso quinhão, conseguir mostrar que pode ser feito de maneira diferente, a gente pode, pelo menos, carrear alguns países, alguns povos, alguns grupos que podem nos acompanhar nisso. Assim, eu não tenho muita ingenuidade de fazer a proposição, porque eu acho que os Estados Unidos vai seguir a gente, a China. Mas por que não a África? Por que não nossos colegas, amigos, irmãos latino-americanos? Por que a gente não pode se unir e propor uma IA diferente para a gente mesmo? Né? Então, eu acho que finalmente é uma mensagem um pouco mais de otimismo assim, para enfrentar esse momento e de calma. Obrigado. Muito obrigada, Mozart. Parcimônia, estratégia, né? Acho que 20 anos de experiência, assim, acho que isso ajuda muito, nos completa como juventude, assim, porque acho que não vem da juventude é parcimônia, né? É pressa. Mas é importante, às vezes, ter parcimônia para ser mais estratégico. Lá que GF está aí, né? Quem sabe não seja uma oportunidade para a gente juntar mais pessoas, mais jovens, para poder nos agregar a essa pauta. E tomar cuidado também com o silêncio, né? Porque o silêncio também pode ser uma estratégia dos outros para excluir. Bom, e aí, Lunara, a experiência aí de uma jovem enfrentando a comunidade técnica, né? Ascendendo ao mercado, tecnologia, uma jovem pernambucana, o que você tem a dizer aí após todas essas falas? Nossa, tá dando para ouvir? Nossa, é difícil, assim, depois de tantas falas tão incríveis, assim, tão fortes, trazer mais uma perspectiva, né? Mas, primeiramente, eu queria agradecer ao convite. Eu acho muito massa estar aqui. Eu queria agradecer também a Luana, que veio me contatar, fez amiga. Tu acha que rola pra tu? Com certeza, rola sim.
E eu meio que dividi um pouco a fala, quando eu organizei, em duas partes, né? Uma mais voltada para a IA em si, e a outra para esse impacto no campo do trabalho, né? E o que é que a gente pode fazer em algumas questões assim. Eu concordo com o Walter quando ele diz que inteligência artificial não deveria ser chamada de inteligência, certo? Já há algum tempo a gente sabe que ela não funciona tal qual o que a gente entende hoje em dia como inteligência humana, ou até mesmo inteligência, sei lá, de alguns outros grupos de animais. Mas o que é que é a IA, né? Assim, o que é o machine learning? Então, a gente separa a aprendizagem de máquina desse nome IA, que na verdade é essencialmente um processamento de padrões a partir de regras, inferência de regras de conjuntos de dados, porque logo lá no início, o pessoal, os pesquisadores ali, sei lá, 60 por aí, já há um bom tempo, estavam tentando usar os métodos computacionais para mimetizar o que certas atividades que a inteligência faz, de reconhecimento, de classificação, de identificação, por exemplo, certo? Nessa época houve uma grande discussão sobre o que seria uma inteligência artificial, certo? E surgiram esses dois braços assim, né? Um mais voltado para um viés estatístico, de coletar dados, encontrar padrões em dados, que é o que hoje em dia é o mais forte, é o que a gente chama de aprendizagem de máquina, e o outro a partir da linguagem, de que a inteligência se define a partir da linguagem e o desenvolvimento de regras lógicas em cima de uma linguagem, que é aí o que a gente chama de inteligência artificial simbólica, que hoje em dia ela não é tão comum, mas ela está sendo revigorada por conta do deep learning, de modelos grandes de linguagem, né, os LLM, e essas coisas todas assim. E o pessoal chama também de inteligência artificial porque isso está no imaginário das pessoas, né? Então, tem uma historiadora da tecnologia que eu gosto muito, chamada Adrienne Mayer. Ela é lá de Stanford. E ela tem um livro dela chamado Deuses e Robôs, em que ela olha a perspectiva de tecnologia de IA e robótica desde a antiguidade clássica, desde a antiguidade indiana, desde a antiguidade grega, por exemplo, para dizer que a tecnologia ela surge logo no imaginário e ela vai sendo concretizada depois, certo? De detecção de padrões. E, obviamente, você precisa de muitos dados, de uma coleta de muitos dados, de uma raspagem de muitos dados, para você encontrar esses padrões. E esses padrões podem trazer, na verdade, eles sempre trazem vieses, certo? Uma coisa da gente de tecnologia que a gente fala é que não tem como um modelo de IA não ter viés. Não tem. É uma questão básica, essencial, filosófica até. Não há neutralidade. O modelo sempre vai ser enviesado pelos dados em que ele é treinado, certo? Então, se você constrói, como por exemplo aconteceu em Wisconsin, o Compass, que fazia uma análise de periculosidade de pessoas e de reincidência de crimes com base em dados, e os juízes utilizavam isso para tomar decisão, pessoas negras tinham um nível de periculosidade muito maior por crimes menores do que pessoas brancas, porque os dados vinham de julgamentos anteriores da Corte de Wisconsin, feitos por juízes racistas. O racismo estrutural atravessou a tecnologia, certo? E esse é um outro ponto também, de que não tem como se dizer que a tecnologia ela é neutra, no sentido de que ela não impacta a sociedade e que ela reforça estruturas da sociedade. E a grande questão de um poder emancipatório no fazer tecnológico é de entender que ela faz isso e usar ela para quebrar isso, certo? Por isso que eu sou muito fã assim, do trabalho do Pajubatec. Por isso que eu sou muito fã do trabalho do pessoal do Núcleo de Tecnologia do MTST, sabe? E por isso que eu sou muito fã também de uma formação computacional que seja crítica e não puramente mercadológica, que é o que a gente vê hoje, inclusive permeando os maiores centros universitários do país, certo? Eu me formei na UFPE, pelo Centro de Informática, que é o Centro Conceito 7, conheço pesquisadores da UFMG, da USP, da Unicamp, todos centros de excelência em computação, todos tendo esses papéis, essas parcerias com núcleos de empreendedorismo, que são importantes, são.
principalmente quando a gente olha para a questão de inserção da juventude, das juventudes, né? Porque a gente vai chegar nesse ponto também que Luana falou muito bem, quais são essas juventudes. Mas é preciso ter uma formação crítica, ter um pensamento crítico. De onde é que vem esses dados? Por que é que esses dados são organizados dessa forma? Eu queria só... o tempo passa assim, eu fico louca. Eu queria só dizer uma frase aqui para vocês. Quando você faz tecnologia, você está fazendo política, certo? Quando você faz software, você faz política. Fazer software é abstrair um processo ou comportamento ideal. E o que é que eu estou querendo dizer com isso, com esse ideal? Se eu construo um código para uma máquina que dá troco, eu quero fazer com que ela dê o troco certo, porque é esperado que o comportamento de uma compra seja fazer o troco certo. O que não é isso, é errado, certo? Quando eu faço um sistema de autentificação que usa o reconhecimento facial, eu espero que a face de uma pessoa seja unicamente o critério que eu vou usar para dizer que ela é ela mesma, certo? E aí eu vou treinar com o banco de dados, provavelmente do Norte Global, com pessoas brancas, assim. Desde 2018, e na tecnologia 2018 é muito tempo atrás. Desde 2018 a gente já sabe dos problemas que o reconhecimento facial tem para mulheres, para pessoas trans, para pessoas negras, certo? Principalmente por causa dos dados em que eles são treinados. E aí talvez você pense naquela justificativa de, então é só colocar mais dados. Mas aí você vai atravessar outras questões de privacidade, sabe? De segurança de dados. Que como o Thiago falou, né? Estão entrelaçados e entrecruzados, mas são campos diferentes. Privacidade, proteção de dados, segurança, que é uma concretização técnica de como eu vou garantir esse direito. Então, lembrem disso. Quando se faz software, se faz um processo ideal. E aí entra a questão de ter uma diversidade durante o fazer do software. Uma diversidade periférica, certo? Porque hoje em dia quem faz software é principalmente um homem cis, hétero, branco, certo? Principalmente do Norte Global. E muitas empresas também grandes do Norte Global buscam essa inclusão de pessoas jovens que sejam trans, sejam negras, pessoas PCDs, porque além de racismo algorítmico, além de transfobia algorítmica, capacitismo é algo muito, muito fortificado pela tecnologia. Porém, quando essas pessoas chegam lá, elas não têm voz. Elas são apenas construtoras, codificadoras. E elas não podem olhar para o produto no caminho geral, certo? Queria falar um pouquinho sobre o ChatGPT e sobre o quão complicado é utilizar ele. E eu juro que vai ser só isso. Eu acabei procurando uma fala muito grande. Mas, por exemplo, quando você olha para essa tecnologia mais recente, né? Ela é de 2001 já, então ela não é mais tão recente. De inteligência artificial generativa, e muitas pessoas usam isso como uma busca, um buscador para encontrar respostas. É preciso entender uma coisa. Essa inteligência artificial é generativa, ela não é buscadora. Ela está lá para criar informação. Então, os dados dela não vão ser seguros, gente. Você pode usar uma inteligência artificial generativa no seu trabalho? Claro, e essa é a grande oportunidade do mercado, principalmente para as pessoas jovens. Saber como ela funciona para saber como usar. Qual é o programador que não usou ainda um Copilot da vida para ajudar a escrever um código, sabe? A questão é que você precisa ter o conhecimento para olhar para aquilo dali e dizer isso daqui está errado nisso. Até porque, no momento em que nós estamos do estado da arte tecnológica, a inteligência artificial generativa não é tão explicável quanto as outras. E explicável, eu digo, quais são os dados principalmente utilizados para aquele output, sabe? A gente precisa continuar pesquisando em métodos explicativos, em métodos de fazer uma auditabilidade desses sistemas. Terminou, né? E, do ponto de vista técnico e acadêmico, eu vejo que essa é a grande chamada, sabe? Entender essas tecnologias, levar elas para a periferia, para elas serem domadas, sabe? E usadas em prol de uma emancipação. E continuar investindo em como torná-las mais explicáveis, mais justificáveis,
porque elas são tecnologia, gente, elas não são inteligência. E elas não podem trocar, elas não podem ficar no lugar de uma inteligência humana, certo? E eu vou encerrar por aqui, por causa do tempo, desculpa. Bom, eu vou agradecer primeiro ao Mozart, que vai precisar ir para o próximo espaço. Muito obrigada, Mozart, pelas suas contribuições. Lunara, muito obrigada pelas suas contribuições, pelo seu recorte técnico. Eu acho que você falou muito bem sobre auditabilidade, explicabilidade, e existe um grande dilema, inclusive, com relação a proteção de marcas, né? Enfim, é um debate muito importante e espero que a gente possa desenvolvê-lo. Eu espero também que você publique rápido a frase fazer um software é abstrair um comportamento ideal, para eu poder citar sem ser acusada de plágio. Então, por favor, ou tatuar, né? Não sei. A gente já passou um pouquinho da hora, então eu queria saber se alguém tem perguntas para poder fazê-las em bloco. Alguém quer fazer perguntas? Enquanto isso, Ale, você quer passar rapidinho pelos resultados? Então, a gente pediu para o pessoal participar aí. Quem prefere R$2 ou uma inteligência artificial misteriosa? A Luana deixa o final, mas vocês já falaram, né? Luana, uma inteligência artificial misteriosa. Talvez depois da fala da Luana vocês queiram mais transparência. Boa. E aí, com relação aos benefícios que a gente percebe no avanço do IA, a gente vê aí suporte, assistência, automação, ajudar a prevenir mortes, desenvolvimento. O desenvolvimento se repete ali, né, com pesquisa, igualdade, sustentabilidade, comodidade e facilidade, análise de dados, inclusão, evolução humana, economia de tempo. Acho que as palavras que se repetem é desenvolvimento e pesquisa. As outras, elas são bem difusas ali. E automação, aprovação e apoio. Para a próxima. Obrigada, pessoal. Eu estou sem a canetinha. Sobre as preocupações que se percebe, né? Fim da autenticidade, dados legais, uso sem contexto, padrões nocivos, tecnosolucionismo, desinformação, desemprego, desigualdade, sem regulamentação, obsolescência de funções, ética, plágio, disseminação de máquinas, sistemas de vigilância, falta de transparência. Eu acho que se repete aí muito a parte de desinformação e desemprego, desigualdade, né? E a parte da discriminação. Acho que é o que se repete, mas a gente percebe que as preocupações são bem difusas, né? Então, ainda tem muito debate a ser feito aí nos próximos anos, que a gente possa fazer isso com, talvez, parcimônia, mas principalmente estratégia. E aí, para poder abrir para perguntas, vocês podem levantar o braço de novo, por favor? 3, vai lá, Matheus. Boa tarde. Eu queria falar sobre a questão, você falou sobre a questão das IAs e tudo mais. A gente teve recentemente a notícia que a Mozilla, ela parece que está investindo numa startup para criar inteligência artificial open source. Aqui em Curitiba a gente tem o C3SL, temos o movimento software livre aqui no Brasil, está retomando. Eu queria que você comentasse como o movimento open source poderia contribuir com o futuro da inteligência artificial para o nosso benefício. Obrigado. Muito obrigado. Próxima. É uma pergunta geral, quem quiser responder. Vocês acham que a gente tem... Qual que é a melhor solução? A gente limitar o uso de IA e tecnologias de reconhecimento facial, ou seja, em certos locais não poder usar isso, ou usar, mas de uma maneira regulamentada e com maior educação? Como que vocês veem uma melhor solução para os problemas que essas tecnologias acabam trazendo para a gente? Obrigada. Alô. Eu tenho uma contribuição e aí também um questionamento, né? Que é mais para uma visão da perspectiva, se a gente tem uma perspectiva para o futuro ou não. Eu acho que nós, né, somos uma geração que somos conhecidos de juventudes que é os nem, e não tem nem estudam e nem tem emprego, né? Mas eu chamo que é dos sem, né? Sem oportunidade de emprego e sem oportunidade de estudos, né? E aí, no caso, por exemplo, eu estudo muito a questão, por exemplo, rural, né? Que a juventude, ela é expulsa do campo para ir para a cidade, porque a cidade é o local onde tem o desenvolvimento, onde tem a tecnologia, onde tem o emprego. E aí, quando se chega na cidade, acontece o que a gente viu no Rio Grande do Sul, né? Onde que essas juventudes estão nas cidades?
né, que vem um desastre climático e acaba com a vida de todas essas pessoas, né, por conta de uma política de desenvolvimento rural do nosso país que expulsa a população do campo para desmatar, para plantar uma monocultura só para exportação, que não é alimento. Né? E a gente chega no campo e a gente quer trazer esse debate, né, sobre como criar uma inteligência, né, ferramentas, né, do uso da inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento sustentável, para ajudar numa produção, né, de uma família que são poucas pessoas, mas que necessitam produzir uma quantidade maior de alimentos. Né? E o que a gente vê é que hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as pessoas estão lutando para sobreviver. Né? Então a nossa luta hoje, em primeiro lugar, é para sobreviver, para o Estado sobreviver. Então, como inserir esse debate em meio a essas questões? Essa é um questionamento que eu coloco. E outro ponto é que também eu sou formado em licenciatura também, né? E aí, às vezes, a gente vê que a educação é a solução, né? Mas como a gente vê a educação como solução, por exemplo, a educação tanto na cidade, como no campo, como a educação indígena também, sendo que se a gente busca, por exemplo, colocar alguma disciplina ou oficinas nas escolas, sendo que as escolas hoje, principalmente as estaduais, são tomadas pelas Big Techs, né, como a Google, como a Microsoft, e como isso, né, pode ter, né, um novo, né, monopólio, tanto da terra, porque esses dados da terra vão utilizar para expulsar ainda mais a população, e da educação para manter ainda uma educação ainda mais racista, ainda mais transfóbica, né, ainda mais, né, machista, e como a gente pode, né, utilizar isso na educação e até que ponto vai essa regulação e essa proteção de dados na educação. Porque a gente vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, no uso da inteligência artificial, que foi realmente, né, teve várias petições sobre a catástrofe, né, mas não foi entendido, teve várias fake news. Então, como ter esperança numa situação dessas, né, e como que a tecnologia pode ajudar? Muito obrigada, Cauã. Gente, eu vou pedir desculpas, eu vou ser obrigada a encerrar o bloco de perguntas. Tem mais uma? Olha a transfobia. Vai lá, Letícia. Justo na travesti vai encerrar o bloco de perguntas. Né? Tô brincando. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Tô, agora sim. Agora eu tô te vendo, porque nem antes estava te vendo. Problema Agora me ver nesse cabelo aqui maravilhoso. Agora sim. Walter estava falando do capitalismo não ser dissociável do racismo, né? E aí, do Nara, né? Isso. Aí a Nara estava completando do que a gente conhece como Big Tech ser feito por homens brancos norte global. Então, acho que falta a gente completar, né, o que o Preciado, né, filósofo trans, fala muito, que é essa ligação não é só capitalismo ligado ao racismo, né? Capitalismo ligado ao gênero, capitalismo ligado à espécie. Né? Ele consegue fazer uma textura assim que mostra que a opressão é completa, né? Não é só o que a gente acha que é dinheiro, né? E aí eu faço a provocação, se é possível a gente sair do colonialismo digital, de dados, sem sair do colonialismo como um todo, porque às vezes as coisas são tratadas também de maneira separada, né? E aí a gente tem, ontem na oficina que rolou, eu trouxe um pouco o Preciado, a Haraway e o Yuki Rui, né? Falar de tecnodiversidade, etc. E ficou meio no ar, assim, da onde que vem, né, esse colonialismo e tal. Eu queria lembrar uma coisa que a gente lembrou ontem nesse debate, que essas crises, tipo a de 2008, fez com que as famílias que têm dinheiro lá desde a Idade Média, né, mandada por homens, a gente olha a lista de bilionários só tem homem, né? Então essas famílias, elas tinham que procurar novas formas de investimento. E elas investiram no setor mais lucrativo de todos, mais do que óleo, que é internet, tecnologia, né? TI. Então, o que a gente conhece hoje como internet vem desse grande investimento delas também, né, onde elas colonizam o mundo inteiro com seus negócios. E acho que seria legal ouvir um pouco de vocês também um pouco dessa outra camada, assim, né? O que vocês entendem que pode estar por baixo desse movimento. A gente ouve falar, por exemplo, com o Dufu, a coisa da cidade... me fugiu o nome agora, mas ele fala um pouco da parte analítica e da parte como o liberalismo traz o mais gozar. Então, tudo vira, né, o mais gozar. A gente vê com o Bolsonaro, por exemplo, a pornocracia, né, real ali. Então, a gente entrar um pouco nessa camada mais mental da coisa, para entender o que pode estar por trás desse colonialismo, né? Até para entender figuras tipo Musk querendo dominar o debate público global, comprando Twitter, né? Essas coisas. Acho que é isso. Perfeito. Debate. Muito obrigada. Acho que, para quem não está contextualizado, ontem teve um debate sobre soberania digital na cidade, na Universidade Federal do Paraná. Foi esse debate, né, que você participou. Ótimo, perfeito.
Bom, pessoal, a gente já está no tempo vermelho, né, o roxo. Eu vou pedir para vocês comentarem livremente e também se despedirem, sem antes deixar aqui meu eterno agradecimento pelo debate e esperar que a gente possa continuar após o evento. Posso começar? Vou tentar responder, porque são várias perguntas importantes, né? Nós estamos agora com a questão da internet das coisas. Isso vai gerar muito mais dado, metadado, a geladeira conversando com a Alexa, conversando com a lâmpada smart. E tudo isso é com Android, é com Linux. As pessoas falam, não uso Linux, mas estão com Android no bolso. Quer dizer, a questão do software livre, a gente tem que repensar certas questões importantes, porque usar só o software livre não significa romper com o modelo de negócio, porque ele foi absorvido também. O open source, no caso, e o software livre, né? Então, mais uma vez, eu trago a questão dos clubes hackers, da pedagogia hacker, disso que foi trazido aqui, de que a palavra já diz, na tecnopolítica. Então, usar o software livre, por exemplo, eu uso o Linux desde 2008. A minha filha nem sabia o que era o Windows. Eu saí de um FIS lá em Porto Alegre, no Fórum Software Livre, fui me exibir para meus amigos lá, né, hackers lá. E eu falei, filha, ela estava comigo, né, filha, tu prefere Linux ou Windows? Ela, pai, o que é o Windows? Quase que eu tive um treco, né, como pai de orgulho, assim, mas é isso, quer dizer, não é só usar o software livre, mas o que nós precisamos é sim investir numa IA brasileira, numa IA da universidade, né, uma IA que tenha, nosso dataset já está acontecendo isso. O professor Rodrigo Bonaldo, da Federal de Santa Catarina, está desenvolvendo, ele e a equipe dele, uma IA, um machine learning, que só bebe no dataset das teses de história e dissertações de história da Federal de Santa Catarina. Então, a gente tem que se apropriar disso. É isso que o Fanon nos ensinou. O Fanon, ele trabalhou com a questão do rádio, da radiodifusão. E quem trouxe a tecnologia do rádio para a Argélia foi os franceses. Então, o povo argelino, na Revolução Argelina, ele se apropriou, reelaborou a tecnologia, e nesse sentido eu não sou um tecnofóbico. Eu não tenho essa tecnofobia. O que nós defendemos é isso, é que nós tenhamos a capacidade de conhecer, aprender, compreender, e aí modificar, e hackear, o sentido do hackeamento mesmo, da gambiarra do hacker, né? Nesse sentido revolucionário. Bom, não vou poder me estender muito sobre essas outras questões, mas gostaria de responder a questão do campo, né? Que é muito importante, porque hoje a IA, continuando, acho que as duas questões têm a ver, hoje ela se torna uma camada, uma interface básica com qualquer outro serviço na internet. Os algoritmos estão por tudo. Decisões, crédito rural, enfim, agricultura familiar e a juventude, principalmente a juventude, né, sem terra, a juventude campesina que não tem acesso à terra, hoje, por exemplo, se fala em hackear trator, né, hackear o software do trator, se fala em uso de IA para planificar, mas a grande questão é se as pessoas estão tentando sobreviver, né, ao caos, ao desastre, à calamidade, ao apocalipse neoliberal, como foi chamado, como introduzir, ao mesmo tempo da sobrevivência, essas tecnologias com uso emancipatório. É uma questão que eu não tenho condições de responder agora, mas eu creio no movimento social, no potencial do movimento social da juventude, que infelizmente foi capturado pela extrema-direita. Esse método Bannon, hoje, por exemplo, ser de esquerda soa muitas vezes como ser careta, né? Ser de extrema-direita, o bolsonarismo ele capturou esse sentido antissistema. E nós, por 10 anos, rimos do Olavo, rimos do... Hoje o Brasil Paralelo é o portal mais assinado do Brasil. Eles têm 600 mil assinantes. Os caras ganham milhões. E nós perdemos essa luta por enquanto. Então agora o momento é de compreender a tecnologia, a tecnopolítica, como funciona, e começar a empreender o nosso hackeamento, que é o único modo. Então, vou ficar por aqui, senão vou me estender demais. Obrigado. Eu queria, mas eu também vou ter que ficar mais em algumas das perguntas, eu focar na que tu fizesse sobre, pensando em reconhecimento facial, se o ideal seria limitar o uso, remover o uso, ou fazer o uso regulado, né? Assim, eu acho que os dois. Eu acho que caminha-se nessas duas questões. Regulado do ponto de vista de IA, IA precisa ser regulada, ela precisa ser regulada, e é preciso que as juventudes entrem tenham esse espaço para discutir isso também durante esse processo de regulação, porque do jeito que a situação está, você está vendo todos os danos
de um crescimento desenfreado. Isso teve nas mãos de poucos, né? Nas mãos das Big Techs, principalmente. E não se engane que quando um dos grandes argumentos que as pessoas usam contra a regulação é de que ela impede a inovação, tá? Eu estou na especialização agora com a Embraer, de ciência de dados para a indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica é uma das mais reguladas que tem. Você vai dizer que não existe inovação na indústria aeronáutica? Claro que tem, sabe? Tecnologia médica é regulada e ainda tem inovação. A regulação, ela inclusive, às vezes é um motor de inovação, certo? De uma inovação responsável, de tecnologia responsável. E quanto ao uso de reconhecimento facial, eu perguntaria para que seria o uso? Para a segurança pública? Corta. Na minha visão, é uma decisão péssima utilizar reconhecimento facial na segurança pública. Para além da ameaça à privacidade de dados, todas as questões dos vieses, certo? Até a própria filosofia de usar o reconhecimento facial na segurança pública, sabe, é meio problemática. De que aquele rosto vai indicar aquela pessoa que fez aquilo, ou que pode vir a fazer aquilo, porque, acredite, existe gente, principalmente do norte global, discutindo segurança preditiva, no sentido de identificar que a pessoa vai fazer algo. É uma coisa Minority Report, assim, sabe? E do ponto de vista de autenticação, por que você vai usar o rosto? Geralmente se usa o rosto partindo de um princípio de imutabilidade, de que o rosto ele não muda, e por isso ele é um bom token para identificar uma pessoa. Só que não é isso, né? Por isso que, principalmente com pessoas trans, esses sistemas falham, porque há mudanças de características do rosto, principalmente do corpo, que afetam esses tipos de sistemas, o reconhecimento desses sistemas. Então, assim, muito por cima, quando a gente fala de segurança, a gente fala, assim, de características que são nossas, como digital, por exemplo, mas também de informação que nós conhecemos, como a senha, e de informações que nós temos, como um chip, um cartão, sabe? Então, talvez pensar em autenticação de outras formas. O uso de tecnologia depende do caso. Tecnologia é uma área meio. Ela depende de outro. E aí, entrando um pouco no que ela falou, só para encerrar aqui, sim, quando a gente vai discutir o colonialismo e como a tecnologia está sendo usurpada por alguns poderes, a gente não pode olhar só para a tecnologia. As pessoas de tecnologia precisam olhar para além da tecnologia, gente. É preciso parar de ter uma formação puramente técnica, porque a tecnologia está perpassando saúde, acesso à política pública, a gênero, sabe, a raça, neurodiversidade, idade, capacitismo, tudo isso, sabe? É isso. Eu agradeço novamente, fico muito feliz e no que a gente puder continuar discutindo aqui depois, a gente vai. Obrigada, Lunara. Sim, bem rapidinho, né? A gente está já com o tempo muito estourado, mas eu vou fazer só um pôr aí para o que a Lunara acabou de trazer e acho que é exatamente isso. A gente tem que analisar, no caso a caso, qual é a tecnologia, qual é o propósito para que ela está sendo utilizada e, como foi bem já falado aqui ao longo da sessão, que as tecnologias não são neutras, né? Então, o contexto, o objetivo de uso da tecnologia, muitas vezes é induzida pela tecnologia em si, como ela foi construída. Eu acho que casos como, por exemplo, o reconhecimento facial para fins de segurança pública, acho que, sinceramente, não deveria nem haver a dúvida, né? Pelo menos ao nível pessoal, eu acho que existem várias questões ali que você é difícil justificar na prática por que ela está sendo utilizada. Para casos como os de autenticação, e aí eu também vou concordar com o que o Nara trouxe, você faz essa reflexão e, assim, em tese, a gente tem isso, né? A LGPD ela fala sobre o princípio da necessidade. Você vai perguntar, essa é a forma necessária, essa é a maneira necessária para coletar esses dados? Teria uma forma mais simples? E aí a gente começa a ver que aí existe um discurso enviesado de fato, porque é muito mais esse argumento da conveniência e tudo mais, quando, na verdade, você está trazendo só uma forma de coletar um dado que ele, em tese, ele identifica melhor, mas aí quando a gente vai ver na prática, eles foram treinados, né? Também já foi muito falado aqui, em contextos, né, do norte global, ainda que isso não fosse diferente, porque a acurácia não é o único problema aqui,
a gente tem que pensar todos os outros riscos que estão envolvidos. Por exemplo, como a Lunara falou, a assinatura biométrica tem esse caráter de imutabilidade, ou essa presunção de imutabilidade. E se ocorre um vazamento dessa base de dados biométrica? E se isso passa a ser reutilizado, né? Você vai ter que agora mudar o seu rosto para gerar uma nova assinatura. Como vai ser isso? E qual é esse processo que gera essa assinatura também? Então, existem algumas questões de risco que estão envolvidas com as tecnologias, e uma outra é a da normalização, né? Hoje, a gente assume como normal, porque você entra num condomínio assim, algumas escolas estão fazendo isso. Na NPD, a gente fez um estudo, foi publicado, está para ser publicado, na verdade, sobre um panorama de várias iniciativas, casos de uso do reconhecimento facial pelo país. E a gente tem identificado os principais casos, são segurança pública, no contexto de educação, no ambiente de ensino, que é altamente preocupante, e aqui não tem nem dúvida que a LGPD se aplica. E a gente tem ainda também vários casos no terceiro setor de uma forma geral. Então, assim, desde você acesso a compras em lojas, ou essa questão dos condomínios, e por aí vai. Então, acho que é isso. Mas também concordo com o que você falou, né, Lunara? Esse outro ponto de que, falando de tecnologias de IA de uma forma geral, existe uma forma de você desenvolver, sim, inovação responsável. E aí, o último comentário que eu faria, porque não dá tempo, vocês lerem um pouco sobre o estudo que a NPD tem sobre sandbox regulatório, porque tem muito a ver com isso, fazer testagens em ambientes controlados para poder achar esse ponto de sinergia entre uma inovação que busca ser responsável. E é isso. Eu agradeço o convite e passo para a Luana terminar. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço. Luana. Que responsabilidade em começar uma ideia e fechar. Mas vamos lá. Eu não vou me prolongar tanto, porque acho que estou super contemplada com as falas já, principalmente que a Lunara trouxe. Mas acho que falando de exemplos de inovação responsável, o próprio Pajuzap a gente utiliza a própria inteligência artificial, né, o chatbot, para poder monitorar os casos de denúncia de violações de pessoas trans, né? E outra iniciativa bem interessante, que é de lá de Pernambuco, que é do LabCoco, o LabCoco produz jogos digitais para contar as histórias dos orixás, né, lá de Mãe Bete de Oxum. Então, pesquisem, que é um projeto bem interessante também, que está levando conhecimento para a periferia, para o próprio centro cultural, que é lá de Pernambuco. E eu acho que um outro ponto que eu queria muito falar para você, Cauã, eu acho que disso que você trouxe, eu acho que é muito de entender também o seu território, sabe? E como você pode ser esse agente de transformar o seu território. A Pajubaté, que a gente escolheu esse nome, porque o Pajubá, né, a mistura do português com o iorubá, né, a forma como nós, pessoas trans, travestis, se comunicam. Né? E isso, inclusive, eu acho que é até uma forma de a gente codificar nossas informações, né? E aí eu acho que é isso, sabe? É você entender o seu território e como você, agente transformador, pode estar impactando e inspirando outros jovens da sua comunidade, sabe? É isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos embora nessa, se encontrar por aí nos cofres e hablar bem muito. Perfeito.